cego abriu, não há ninguém igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas você ressurgir, não há ninguém igual a Deus. Deus é tão grande, é poderoso, mais elevado que qualquer outro, aquele que cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, aos olhos do cego abriu, não há ninguém igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas você ressurgir, não há ninguém igual a Deus. Deus é tão grande, é poderoso, mais elevado que qualquer outro, aquele que cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus é tão grande, é poderoso, mais elevado que qualquer outro, aquele que cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que Deus é tão grande, é poderoso, mais elevado que qualquer outro, aquele que cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus é tão grande, é poderoso, mais elevado que qualquer outro, aquele que cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Eu escuto a urgência do teu coração. Eu escuto o clamor que há anos chama.
escuto o clamor que há anos chama por nós. Uma noiva que carrega a bandeira do amor. Em seus olhos está a face daquele que vê. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Céus abertos, corações rasgados, tua glória nos transforma, tua glória nos transforma. Céus abertos, os grilhões quebrados, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando. Escuto a urgência do teu coração. Eu escuto o clamor que há anos chama por nós. Uma noiva que carrega a bandeira do amor. Em teu rosto está a face daquele que vem. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Céus abertos, corações rasgados, tua glória nos transforma, tua glória nos transforma. Céus abertos, os grilhões quebrados, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando. Céus abertos, corações rasgados, tua glória nos transforma, tua glória nos transformando. Céus abertos, os grilhões quebrados, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Vamos levantar os nossos braços e vamos declarar isso. Eis-me aqui, Senhor, nós iremos até o fim. Nós não deixaremos as circunstâncias nos abalar. Nós não deixaremos com que as coisas que passam abalar o nosso coração. Nós iremos até o fim. Nós permaneceremos firmes em Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e é em Ti que nós nos firmamos. Jesus, rasga o céu sobre nós nessa manhã. Nós não queremos apenas um sentimento, nós queremos tudo por completo, o que o Senhor tem para nós. Eis-me aqui, eu irei até o fim.
Escuto as águas descendo, um grande rio de vida, direto ao meu coração, direto ao meu coração. Glória, glória, glória vem. Glória vem. Sinto o vento a soprar em minha direção. Tua brisa em meu rosto, tua brisa em meu rosto. Escuto as águas descendo, um rio de vida, direto ao meu coração. Glória vem.
ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar. Teu grande amor, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti.
e ao te contemplar, não posso descrever tudo que és pra mim. Mais que um amigo tu és, mais o que eu possa expressar. Tu és para mim, tua graça não me faltará, teu amor me restaurará. Me alegro em ti. Eu quero adorar-te, ó meu Rei. Em
próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o teu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz.
falar com vocês essa manhã é como você pode se posicionar para receber o romper de Deus na sua vida. Quem quer ouvir sobre isso essa manhã? Talvez você já recebeu palavras proféticas, talvez você já recebeu promessas de Deus. E o que eu quero falar para você é como você vive do momento que você recebeu aquela palavra até o momento que você vive de fato aquela palavra que foi liberada pela boca de Deus. Alguns meses atrás, em julho na verdade, eu estava liderando uma viagem missionária para o México. E a gente estava em parceria com uma instituição chamada 27 Million. Eles atuam no enfrentamento do tráfico humano, restauração de mulheres, de garotas de programa. E nós fomos então para um bairro chamado La Merced, que é o maior bairro de prostituição da América Latina. São literalmente milhares de garotas se vendendo naquele lugar. E nós fomos com uma equipe, e nós separamos a equipe em três. Uma equipe foi fazer evangelismo, a outra equipe ela ficava fazendo as unhas e fazendo massagem nas mulheres, e a outra equipe ficava adorando e intercedendo naquele ambiente. Eu falei, eu vou ficar aqui na adoração e na intercessão, porque vou deixar as meninas fazerem evangelismo, eu não sei fazer a unha, nunca fiz a unha, eu vou ficar aqui orando que eu acho que eu sei fazer melhor. E a gente estava adorando e orando, cantando, no meio daquela bagunça, e de repente eu tenho uma visão. Eu vi algemas e cadeias sendo quebradas, e o Espírito Santo começou a falar comigo: enquanto vocês estão adorando aqui, eu estou quebrando cadeias e correntes. Eu falei assim, Senhor, eu quero uma base bíblica para isso. Quem é que gosta de base bíblica para as palavras que você recebe? Procura na palavra aquilo que você recebe em uma palavra profética. Se não está na palavra, eu acho que você pode orar em cima daquilo mais um pouco. Eu falei, Espírito Santo, me mostra na Bíblia então essa visão que eu tive. E o Espírito Santo falou comigo: Paulo e Silas na prisão, enquanto eles adoravam, as cadeias foram quebradas. E eu estava com meu celular ali, eu falei, eu vou procurar então essa passagem, eu não estava achando. E aí eu olhei na minha frente tinha uma casa com o número 16. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo, Atos 16. Eu abri no meu celular, estava lá, eu falei, é Atos 16, está na Bíblia. Eu queria que você abrisse agora em Atos 16, a gente vai passear um pouco pelas Escrituras. Quem gosta da Bíblia aí, diga aleluia. A gente vai passar aqui pelas Escrituras, abre lá em Atos 16. É uma passagem muito, muito importante. Paulo, ele estava em uma viagem missionária e ele tinha sido, se você ler o começo desse capítulo, Paulo havia sido impedido pelo Espírito Santo de ministrar na Ásia e na Bitínia. Quem aqui já foi impedido pelo Espírito Santo de fazer alguma coisa? Você sabe do que eu estou falando? A Bíblia não é clara a respeito de como o Espírito Santo os impediu, mas ela fala que eles foram impedidos. Ah, Jesus, mas não é a sua vontade pregar na Ásia? Com certeza, mas a bênção no momento errado deixa de ser bênção e acaba virando outra coisa. Então fala comigo, eu quero esperar pelas promessas. Então Paulo e Silas estavam indo para a Ásia, eles são impedidos pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo mostra para Paulo em uma visão que ele deveria ir para Macedônia. Então ele está a caminho da Macedônia, e aqui a gente cai agora em Atos 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração. Fala comigo, lugar de oração. Isso aqui quer dizer para a gente que Paulo e Silas, eles tinham um estilo de vida de oração, de conexão com a presença de Deus. Eles escolhiam amar a presença de Deus e estar na presença de Deus. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Qualquer semelhança com a história do México não é mera coincidência. Eram mulheres que estavam se vendendo para entregar o dinheiro para os senhores, para os cafetões. E essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. E finalmente, fala comigo, finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito:
em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Até aqui. O que aquela mulher estava falando demais? Esses homens são homens de Deus. Ela estava falando alguma mentira? Sim ou não? Não. Agora, o que Paulo recebe através do Espírito Santo? Discernimento dos Espíritos. Extremamente importante. Você pode estar falando até uma verdade, mas isso não vem de Deus. E Paulo, ele se levanta, a palavra diz que ele ficou indignado. Fala comigo, indignado. Ah, mas então a motivação de Paulo não foi o amor? Não. Ele ficou indignado. Sabe o que isso quer dizer para mim? Que nós, como cristãos, precisamos de uma indignação santa em relação àquilo que não está na palavra de Deus. Sabe o que me deixa extremamente desconfortável? Cristãos olhando para a esfera do governo, olhando para a corrupção. Ah, mas isso já está lá há tanto tempo. Isso já faz parte do nosso país. Ah, as escolas públicas, está tudo bem, isso já faz parte. Quem aqui sabe do que eu estou falando? Ah, mas qual que é a importância da taxa de adultério e de divórcio na igreja ser a mesma taxa de adultério e divórcio fora da igreja? Isso não tem importância. Sabe o que eu quero falar para você essa manhã? O que te deixa indignado? Paulo foi motivado por uma indignação santa. Uma das coisas que eu tenho orado para a nossa geração é: Deus nos dê uma indignação santa. Nos dê uma indignação santa, assim como William Wilberforce se levantou na Inglaterra, indignado com a escravidão. Motivado por George Whitefield e John Wesley, pregadores da palavra, mas ele não foi chamado para a esfera da igreja. E ele se levantou indignado, querendo trazer uma resposta divina para aquela situação terrena. O que te deixa indignado? Paulo, naquele momento, ele fica indignado, ele confronta um sistema. Você não precisa abrir, eu vou passar por bastante versículo aqui. Se você quiser abrir, se você for rápido de Bíblia, pode abrir, mas a gente vai voltar para Atos 16. Mas Hebreus 1:9 diz o seguinte: amaste a justiça. Quem é que ama a justiça? Levanta a mão. Fala comigo, eu amo a justiça. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Fala comigo, eu odeio a iniquidade. Sabe o que o autor de Hebreus está falando aqui? Não tem como você amar a justiça e não odiar a injustiça. Não tem como. Não tem como você ficar, eu amo Deus, mas eu não estou tão indignado com a corrupção. É impossível. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Sabe o que o autor de Hebreus está falando aqui sobre Jesus? Que por ele odiar a injustiça, ele foi ungido com óleo de alegria. Eu sei que Deus está levantando pessoas aqui na nossa casa, na Igreja Monte Sião, para fazer a diferença onde você foi colocado. Você vai receber um óleo de alegria. Mas o Senhor vai batizar os nossos corações com o coração dele. Agora vamos voltar para Atos. O primeiro ponto dessa mensagem, eu acabei de mencionar, é estar no centro da vontade de Deus. O segundo ponto, vamos lá para Atos 16:19, prosseguindo no versículo 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando os magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Aquelas pessoas ficam indignadas com o comportamento de Paulo e Silas. Eles dizem: esses homens são judeus, eles estão perturbando esse sistema. Eles estavam confrontando diretamente aquela injustiça. Isso não quer dizer para você, isso não te dá base bíblica para entrar no seu escritório amanhã orando em línguas. Aí você vai estar perturbando o sistema de uma outra maneira. Tenha sabedoria, não seja esse tipo de cristão. Mas eles estavam entrando em conflito com um sistema injusto e corrupto. Versículo 21, propagando os costumes
que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes se tirassem as roupas e fossem açoitados. E depois de serem severamente açoitados, fala comigo, severamente açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Cara, esse aqui não é um tipo de perseguição qualquer. Não é tipo, cara, o meu chefe está me perseguindo lá no meu trabalho porque ele não aprovou o meu relatório. Cara, eu já liderei algumas viagens missionárias e a maior perseguição, entre aspas, que eu sofri foi enquanto eu pregava em Moçambique, tinha uma feiticeira fazendo macumba contra aquilo que estava sendo ministrado. Agora você tem aqui Paulo e Silas, pelados, é o que a palavra diz, numa praça pública, sendo severamente açoitados, espancados. Sabe qual que é o segundo ponto para o cumprimento das promessas de Deus na sua vida? Perseverança. Aquele era o momento onde Paulo e Silas tinham um motivo de desistir. Cara, será que eu ouvi de Deus mesmo? Será que era para vir para Macedônia? Não é porque Deus está te empurrando ou te lançando para um lugar que você não vai ter dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse para você que ia ser fácil, mas Ele prometeu que está com você, o tempo todo. E Paulo e Silas estavam sendo açoitados em praça pública. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Romanos 5. A gente vai voltar para o texto, a gente vai abrir bastante a Bíblia hoje. Romanos 5, versículo 3. Quem achou, diga amém. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Agora fala para Jesus, glórias a Deus pelas tribulações. Quem aqui está passando por alguma dificuldade? Essa palavra está confrontando o seu coração. Todo mundo. Obrigado, Deus. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Fala comigo, perseverança. Sabe o que Deus está querendo gerar em você durante essa tribulação? Uma resiliência, uma convicção que você não teria sem ela. Versículo 4, e a perseverança, um caráter aprovado. Quantos querem ter um caráter aprovado aqui? E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então o que a tribulação ela vai fazer com você? Ela vai fazer duas coisas. As tribulações revelam a sua fé. Elas revelam o quão saudável espiritualmente você está. Se você consegue, em meio às tribulações e dificuldades, estar preso numa cadeia, e continuando orando e adorando a Deus, cara, você está no lugar certo. Você está crescendo espiritualmente. Nós nos gloriamos nas tribulações. E a segunda coisa que a tribulação vai fazer com você, elas revelam oportunidades para sermos cristãos maduros. Sabe o que é um cristão maduro? É um cristão maduro que ele está tão feliz quando ele está passando pelo Fire Tunnel, mas ele também está feliz no meio da semana quando ele está recebendo uma má notícia. O desafio do cristão não é no final da conferência. Não é quando você está lá no auge, você acabou de receber uma palavra profética. Quando o Sean Bowles, ele pega o seu número de RG, assim como ele chamou a minha esposa uma vez, Kristen Nicole Trutt. Quem tá aqui com esse nome? Ela se levantou e recebeu uma palavra de Deus. Esse momento é incrível. Mas sabe o que a gente tem que gerar como cristão? Uma independência no bom sentido dos momentos onde você é ministrado e você passa por uma posição onde você está bem, você está confortável com o seu tempo com Deus, quando você estiver sozinho com Ele e quando tudo estiver aparentemente dando errado.
Por isso nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação ela produz perseverança, e a perseverança ela produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Você quer ter esperança sem tribulação? Impossível. Impossível. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus. Agora eu queria que você abrisse comigo em Tiago capítulo 1, versículo 2. E sabe por que o diabo te ataca depois de um grande avanço? Porque ele quer que você duvide daquilo que você recebeu de Deus. Então não fique surpreso se você estiver recebendo um ataque depois de um grande avanço espiritual. Quantos aqui sabem do que eu estou falando? Quando você fala, cara, eu achei que eu tinha vencido isso. Cara, foi tão forte aquela conferência Voz de Sião. Foi tão impactante. Sabe por que você está recebendo um ataque? Porque você avançou. Não espere não receber ataques. O contra-ataque do inimigo é um sinal que ele perdeu o território. Quem aqui está feliz agora pelas tribulações? Ele perdeu o território na sua vida e por isso que ele está preocupado. Não tem como você agradar dois senhores, ou você agrada a Deus ou você agrada o inimigo. E se o inimigo está furioso com você, that's good news. Boas notícias. Porque quanto mais você alegra Deus, mais você deixa o diabo furioso. E ele tem que ficar furioso, sabe por quê? Porque ele está perdendo. Sabia que o inferno não está no ataque? Tem muito cristão, mas o diabo, deixa eu falar um negócio para você. Deus não está perdendo o jogo, e aos 47 do segundo tempo, Ele vai colocar Jesus para jogar, e Ele vai fazer 3 gols e virar o jogo, e a gente vai ser campeão. Não é isso que está acontecendo. Deus ele vai enviar Jesus para uma igreja gloriosa, que entendeu quem ela é. Você está no ataque, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É isso que a palavra de Deus diz. Para de ter medo, para de duvidar das palavras que você já recebeu, porque você está sendo açoitado publicamente em uma praça pública. Isso é maturidade. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Fala comigo, grande alegria. Agora faz Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Glórias a Deus! Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Paciência ou perseverança. E a paciência ou perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quem aqui quer ser um cristão maduro? Sabe o que é um cristão maduro? É um cristão que não é vítima do momento espiritual que ele está vivendo. A conferência foi boa, eu estou lá em cima. As finanças estão difíceis, agora eu estou lá embaixo. Essa montanha russa gospel. Um cristão maduro é que ele entende quem ele é. Ele passa pelas tribulações, sabendo que aquilo é um motivo de grande alegria, porque está provando a fé dele. Sabe o que a palavra diz em Salmo 112, 7? Que o justo não tem medo da má notícia, porque o seu coração está confiando no Senhor. O que o salmista fala? O justo não recebe a má notícia, é isso que ele fala? O justo não tem nenhuma má notícia, é isso que ele fala? Ele fala, o justo não tem medo. Ou seja, elas vão continuar vindo. Segunda-feira vai chegar e talvez você tenha uma má notícia, mas o justo não teme a má notícia, porque o seu coração está confiando no Senhor. Você não é vítima daquilo que está acontecendo à sua volta. Versículo 24, Atos 16, 24. E antes de ler o 24, após Paulo e Silas eles serem açoitados publicamente, o que aquelas pessoas fazem com eles? Eles jogam ele aonde? Prisão. Sabe o que é uma prisão? Uma prisão é tudo aquilo que quer impedir o avanço do reino de Deus através da sua vida. A prisão pode ser algum pecado,
A prisão pode ser um medo, a prisão pode ser o medo da falta de recursos, a prisão pode ser a ansiedade. Nosso papel como cristão é discernir quais são as prisões que o inimigo tem tentado colocar à nossa volta para impedir o avanço do reino de Deus. Então, naquele momento, Paulo e Silas, eles estavam na prisão. Versículo 24: tendo recebido tais ordens, ele, o carcereiro, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, fala comigo, meia-noite. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, fala comigo, orando e cantando hinos. Orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos o ouviam. Esse terceiro ponto que eu vou falar é muito importante. Com quem que você tem caminhado? Imagina se Paulo ou Silas fosse aquele pessimista que você conhece. Paulo, não queria falar nada não, cara, mas você deu uma olhada nas suas costas. Cara, eu acho que o seu plano de saúde não cobre, não tem alcance aqui na Macedônia. Eu não consigo dormir desse lado porque está doendo, não consigo dormir do outro também. Paulo, cara, quero falar a real para você. Eu acho que essas viagens missionárias que você tem na sua cabeça, eu acho que elas são um pouco radicais, cara. Eu acho que você leva muito a sério as palavras proféticas que você recebeu. Eu acho que depois que a gente sair aqui dessa cadeia, a gente pode pegar mais leve. Não é que a gente vai deixar de ser cristão. Eu acho que a gente não precisa ser tão radical, Paulo. Com quem que você tem andado? Eu não estou falando para você fazer acepção de pessoas. Nós temos que amar todo mundo, assim como Jesus amou todo mundo. Mas Jesus, ele tinha os 120, ele tinha os 70, ele tinha os 12, ele tinha os 3, ele tinha João. Sabe de uma coisa? Você precisa começar a discernir os seus relacionamentos e se aliançar com pessoas que estão indo para o mesmo propósito que você. Paulo e Silas, nesse grande momento de dificuldade, eu imagino um olhando para o outro. Meu irmão, tá doendo aqui, tá doendo aqui também. Tem uma ideia, vamos cantar, cara. Vamos começar a orar aqui. Ao ponto que os outros presos ouviam. Sabe o que isso quer dizer? Convicção. Eu não vou guardar aqui a minha adoração. Vai ser uma manifestação pública da minha fé religiosa. Paulo, vamos cantar, cara, eu estou com você. Paulo, Deus falou através de uma visão que a gente estaria na Macedônia. A gente está na palavra de Deus. Paulo, vamos continuar, tá tudo certo, cara. Então vamos, Silas, vamos começar a adorar. E eles começaram a cantar, começaram a adorar. Sabe de uma coisa? Deus não está preparando uma bênção para você. Ele está preparando você para a bênção que Ele já te deu. Efésios 1:3, bendito vosso Deus Pai, que vos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já te abençoou, com toda sorte de bênçãos. Agora a adoração e a oração, elas não vão mudar a mente de Deus. Elas vão mudar a sua mente e as suas circunstâncias, para que você possa receber aquilo que Ele já fez por você na cruz. Já está consumado, Jesus já venceu. Quer saber quão saudável espiritualmente você está hoje? Qual que é a tua teologia de adoração no momento que você está passando pela maior barra da sua vida? Sabe por quê? Porque Deus não merece ser adorado pelo nosso momento. Ele merece ser adorado por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez através de Jesus e por aquilo que Ele vai fazer. Isso é maturidade. É por isso que a prova da nossa fé produz maturidade. Eu quero falar um pouquinho agora de oração. Eu tenho mais 3 pontos que não vai dar para completar, mas adoração e oração. Se você puder abrir comigo em Romanos 12:12.
Diz o seguinte: alegrem-se na esperança. O que Paulo está escrevendo aqui? Alegre-se em algo que você ainda não pode ver. Quem aqui consegue se alegrar por algo que você ainda não pode ver? Eu estou passando por essa barra, mas eu consigo me alegrar na esperança. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Fala comigo, paciência. Sabe por quê? Porque às vezes uma tribulação, ela dura um pouco mais daquilo que você gostaria que durasse. Eu estou orando há 15 anos pela conversão do meu pai. Eu sei que uma hora vai chegar. Eu vou me alegrar só na esperança de saber que um dia ele vai encontrar Jesus. E eu vou ser paciente na tribulação. Por quê? Porque às vezes dura. Quem é que sabe que a tribulação às vezes dura um pouquinho mais do que você imagina? Jesus, eu achei que a palavra seria para 5 meses, está durando 5 anos. Imagina Abraão. Deus, eu achei que fossem 100 dias, estão 100 anos. Sede paciente. Cara, tenha paciência. E ele termina dizendo: perseverem na oração. Continue orando quando você não tem mais voz. Quando você não, deixa eu te dar uma dica, quando você não souber mais o que orar, ora em línguas, que o Espírito Santo vai mostrar para você aquilo que você deve orar. Às vezes eu chego no meu quarto e falo, agora eu vou ter aquele grande momento de oração. Vou ficar uns 40 minutos, aí eu começo a orar, Deus abençoa, vem Espírito Santo, abençoa o Vox, abençoa a igreja, aí eu pego meus 5 minutos. Eu tenho mais 55 minutos aqui, o que eu faço? Começo a orar no Espírito. O Espírito Santo vai começar a revelar para você coisas que você deve orar e você não lembrava. E o Espírito Santo sabe orar melhor do que você. Quantos aqui concordam comigo? O Espírito Santo ora melhor do que você, cara. Perseverem na oração. E eu queria que você abrisse agora em Filipenses capítulo 4, versículo 6. A palavra diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, fala comigo, oração, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, fala comigo, paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes, em Cristo Jesus. Sabe o que a palavra de Deus está falando aqui? Que enquanto você ora a Deus e você apresenta os seus pedidos a Ele, Ele libera uma paz sobre a sua vida que excede todo entendimento. Você não precisa de uma paz que excede todo entendimento se você tem a necessidade de ter tudo sob controle. Por quê? Porque a paz, ela excede o entendimento. Então mesmo quando você não entende como acontecer, paz. Como? Porque você já apresentou os seus pedidos a Deus e você sabe que Ele tem cuidado de vós. A paz que excede todo entendimento, guardando o coração e a nossa mente. Agora eu quero que você abra em Romanos, capítulo 4, versículo 19. Eu já vou voltar para o texto de Atos. Se você quiser, anota aí, depois você lê na sua casa, se eu estiver indo muito rápido. Romanos 4, 19. Diz o seguinte: sem enfraquecer na fé, isso aqui Paulo está escrevendo sobre Abraão, sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, fala comigo, mesmo assim. O que significa o mesmo assim de Deus? Mesmo diante de todas as impossibilidades. Quero falar para você essa manhã que existe um mesmo assim para você hoje. Eu estou passando por uma barra com a minha família, com o meu casamento, as minhas finanças. Mesmo assim para você essa manhã. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Que a adoração de Abraão fortaleceu a sua fé. Eu imagino que Paulo e Silas pensaram nisso quando eles começaram a adorar a Deus naquela prisão.
enquanto eles adoravam, aquelas cadeias foram quebradas. Sabia que existem cadeias e prisões nas nossas vidas que só serão quebradas através da adoração e da oração? E isso não deve ser pautado naquilo que você está sentindo. Cara, o pastor falou agora para eu orar pela pessoa do meu lado, ele mal sabe aquilo que eu estou passando. Cara, agora eu venho aqui na igreja, está todo mundo com a mão levantada, adorando a Deus, e cara, as minhas finanças. Não tem a ver com aquilo que você está passando, tem a ver com aquilo que Deus é. Abraão fortaleceu a sua fé dando glória a Deus. Ele olhava para o corpo dele envelhecido. Ele olhava para o corpo de Sara envelhecido. E ele olhava para Deus e falava: Deus, eu não sei como isso vai acontecer, mas glória a Deus. A adoração vai mudar as suas circunstâncias. Quando você adora a Deus, você é transformado em imagem e semelhança de Jesus. E o último ponto que eu quero falar aqui, vamos voltar lá para Atos 16, versículo 26. De repente, fala comigo, de repente. Quando você tem um estilo de vida de oração e adoração, eu quero que você se prepare para o de repente de Deus. Atos capítulo 2, de repente veio um som. Atos 16, 26, de repente. Quando você está cumprindo o seu papel de estar na perfeita vontade de Deus, quando você está perseverando, quando você tem um estilo de vida de oração e de adoração, se prepare para o de repente de Deus. De repente Ele muda as suas circunstâncias. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, fala comigo, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz e entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos da sua casa. E naquela mesma hora, na mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. O que eu quero falar para você essa manhã é que Deus quer transformar as suas feridas em uma plataforma para que Ele cure outras pessoas. Aquela barra que você está passando hoje, quando você for curado através do poder de Jesus, que vai se manifestar através da oração e da adoração, isso não vai só te curar, mas vai curar outras pessoas que estão à sua volta. A palavra de Deus fala que enquanto Paulo e Silas adoravam e oravam, todas as cadeias foram quebradas. Quantas cadeias? Todas. Deus não quebrou só a cadeia dos dois, Ele quebrou de todas. Sabe o que deve te trazer perseverança? É saber que você está caminhando não só pela sua vida. Existem milhares e milhares de pessoas que vão se beneficiar através do romper de Deus que você vai receber nessa temporada. E não é errado trabalhar por recompensa. O autor de Hebreus diz que Jesus enfrentou a cruz pela alegria que lhe estava proposta diante dele. Sabe qual que era a alegria de Jesus que estava proposta diante dele? Você. Sentado aqui essa manhã. E quando Ele olhou para você, e Ele olhou para a cruz, para os chicotes, para a coroa de espinho, e Ele olhou para você, Ele olhou para o Pai: Pai, vai valer a pena, conta comigo. Às vezes você não vai querer continuar correndo por você. Pensa nas pessoas que precisam do seu romper. Pensa nas pessoas que vão ser libertas através da sua libertação. Se você não teve um pai biológico perfeito, pensa no pai que você pode ser para uma geração.
Se você está passando por uma enfermidade, pensa nas pessoas que você pode liberar cura quando você receber a sua cura. Ou enquanto você não receber, não tem problema, porque não depende de você, depende de Deus. Quando Paulo e Silas adoraram naquela prisão, as cadeias foram quebradas e todos foram abençoados. Eu quero declarar e ler algo sobre a sua vida. Pode ficar de pé no seu lugar. Talvez você está essa manhã aqui e você está passando por alguma tribulação. Talvez você está ferido. Talvez você está batalhando com falta de perdão. O que eu quero falar para você é que Deus vai usar as suas dores e feridas para curar e transformar uma geração. Hebreus 12, versículo 1 e 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Fala comigo, perseverança. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você visualizasse Jesus agora. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Eu sinto o Espírito Santo trazendo sobre nós essa manhã um ânimo novo, um sopro novo, para você continuar caminhando enquanto você não vê as promessas. Eu queria que você colocasse a mão no ombro da pessoa do seu lado. E talvez você está batalhando em alguma cadeia, talvez você sente que foi açoitado, assim como Paulo e Silas. E nesse momento a gente vai levantar a nossa voz e a gente vai começar a orar. Se você ora no Espírito, começa a orar no Espírito. Se você não ora no Espírito, começa a apresentar o seu momento para Jesus, aquilo que você está passando. Eu estou te dizendo essa manhã que cadeias serão quebradas nesse momento. As impossibilidades que o inimigo tentou colocar na sua vida para impedir o avanço de Deus, elas serão quebradas. As cadeias do inimigo não podem se manter firmes durante a adoração, durante a oração. Enquanto nós oramos, essas cadeias serão quebradas. Vamos lá, existe mais, vamos mais fundo. Assim como Paulo e Silas se juntaram naquela prisão e começaram a orar, existem pessoas lá fora que receberão o romper que você vai receber agora. O governo brasileiro espera por esse romper. A economia da nossa nação espera por esse romper. Os pobres da nossa nação, os marginalizados. Levante a sua voz, levante a sua voz. Assim como Paulo e Silas. Você não é vítima daquilo que você está passando. Ele te deu a escolha de permanecer. Eu vejo cadeias sendo quebradas, cadeias de pecado, vícios, problemas financeiros.
acerca daquilo que você acredita, nós iremos levantar a nossa mão e iremos dar um brado de vitória a Jesus. E depois disso, assim como Paulo e Silas adoraram naquela prisão, a gente vai ter um momento de adoração a Deus. Enquanto nós adoramos a Ele, Ele muda as nossas circunstâncias. Sua cadeia que está sendo quebrada, elas não se manterão firmes durante a adoração. Pense nos vícios que estão sendo quebrados. Pense talvez na necessidade de um novo emprego, de um romper financeiro. Eu estou te dizendo que a cura não é só para você, é para uma geração. Deus te cura essa manhã para curar outras pessoas. Você não é o fim, você é só o meio. O teu